Sabe quando a gente lê alguma coisa e simplesmente funciona? E outras vezes parece um desastre total? Pois é, não é mágica não. Existe uma ciência por trás disso. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. O que separa uma escrita confusa daquela que, nossa, convence de verdade? Todo mundo já passou por isso, né? A gente pega um artigo para ler, um e-mail, até um post na internet e, de repente, a cabeça vai para outro lugar. A gente se sente perdido ou, pior ainda, super entediado. Mas por que será que isso acontece tanto? Basicamente, o problema se resume a três coisas. O texto não convence, parece uma bagunça de ideias jogadas, ou é tão, mas tão previsível que dá sono. E olha, isso não é falha de gramática, não. O problema está num nível muito mais profundo da comunicação. Então, vamos começar pelo problema. Para entender como se constrói um texto que funciona, a gente precisa primeiro sacar por que tantos outros dão errado. E aqui vem a grande revelação. O segredo não está só nas vírgulas e nos verbos. Existe sim um conjunto de regras meio ocultas, uma estrutura que os linguistas estudam, que define se um texto vai ser claro, coeso e interessante. E essas regras todas têm um nome, um conceito central que é a base de toda boa escrita. O termo é textualidade. Para ficar fácil, dá para pensar nela como se fosse a receita secreta da comunicação. É a textualidade que pega os ingredientes, as frases, e transforma num trato coeso e delicioso, que é o texto. Sem ela, o que a gente tem é só um monte de palavra solta. E vamos dar uma olhada nos pilares dessa tal de textualidade. A continuidade é o que mantém o texto focado no assunto. A progressão garante que a história ande, que traga coisa nova. A não contradição faz com que tudo tenha lógica. E a articulação é a cola que liga tudo de um jeito suave. Juntos, eles são a base de um texto firme, bem construído. Mas olha, de todas essas regras, tem uma que é especialmente poderosa para prender a atenção de quem lê. É o que a gente pode chamar de princípio da informação na medida certa. O nome técnico para isso é informatividade. Basicamente, é a medida do quanto um texto oferece de informação nova ou inesperada. A sacada não é sair bombardeando com fatos, mas sim achar aquele equilíbrio perfeito entre o que as pessoas já sabem e o que elas ainda não sabem. E este quadro aqui ilustra isso de um jeito brilhante. De um lado, a baixa informatividade. O céu é azul. Poxa, chato, óbvio. Do outro lado, a informatividade equilibrada. Explicar por que o céu é azul. Isso parte de um conhecimento que todo mundo tem, mas adiciona uma novidade que engaja, que prende. É a dose certinha. A linguista Irandê Antunes resumiu isso perfeitamente. A relevância de um texto está ligada diretamente à capacidade dele de apresentar novidades, de tirar a gente do lugar comum. É isso que faz a gente querer continuar lendo. Ok, legal. Mas como essa ideia mais acadêmica funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada em dois estudos de caso bem diferentes para ver como a coisa acontece na prática. O primeiro caso vem de uma pesquisa brasileira sobre a criação de cursos online, as famosas web aulas. O grande objetivo era criar um material didático que, de fato, ensinasse alguma coisa. Repara só nesse processo, que é todo colaborativo. O professor chega com o conteúdo bruto, a matéria-prima. Mas aí vem o designer e o revisor para lapidar tudo. O trabalho deles, no fundo, é gerenciar a informatividade. Eles garantem que a informação nova seja apresentada de um jeito claro e que se conecte com o que o aluno já sabe. Isso maximiza o aprendizado. Agora, vamos pular para um contexto completamente diferente. Uma dissertação de mestrado que analisou artigos de opinião escritos por estudantes do ensino médio. A hipótese era bem direta. Será que um texto com mais informação se torna mais persuasivo? A pesquisa foi lá e testou se a quantidade e a qualidade da informação que os alunos usavam realmente impactava na força do argumento deles. E a resposta foi um belo de um sim. A grande descoberta foi essa. Informatividade não serve só para deixar o texto interessante. Ela é uma ferramenta de persuasão. Os alunos que trouxeram dados novos, exemplos diferentes e fatos relevantes foram os que construíram os argumentos mais convincentes. Certo, e o que a gente faz com tudo isso? Como dá para usar essa ideia para melhorar a nossa própria comunicação no dia a dia? Bom, aqui fica um kit de ferramentas bem prático. Ao ler alguma coisa, vale se perguntar: ok, qual é a informação nova aqui? E como isso se conecta com o que eu já sei? Já na hora de escrever, a pergunta-chave é outra. Será que eu estou oferecendo um bom equilíbrio entre o que é familiar e o que é novidade para quem está lendo? No fim das contas, uma comunicação que funciona de verdade
Não é sobre usar palavras difíceis ou ter uma gramática impecável. É sobre saber gerenciar o fluxo de informações. Prestar atenção nisso não só nos torna leitores mais críticos e escritores melhores, mas também nos dá o poder de convencer e de entender melhor as outras pessoas. É uma mudança e tanto, né?